Então, tudo na vida vai ser uma decisão. E eu acredito, entre livre-arbítrio e destino, eu acho que existe uma mescla entre os dois. Porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Só que se a gente tem duas decisões para tomar, a decisão que a gente tomar, o destino está traçado. Eu acredito dessa forma. Porque, exemplo, se eu decidir fazer o bem, eu vou colher, o meu destino vai ser colhido conforme o bem que eu plantei. Se eu decidir o mal, o meu destino vai ser cumprido, vai ser colhido o mal. Então, a Uhum. gente tem o livre-arbítrio, mas eu também acredito que o destino está muito atrelado a tudo isso, dependendo do que a gente faz. É aquilo, tudo tem uma reação, uma ação, né? Eu preciso ter uma ação para me reagir uma reação. Mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. E, Você age, você recebe essa reação. Tem exato. essa Nossa, reação. só uma observação, é curioso, né, que o Edgar citou Matrix, né, mas assim, tem um personagem em dado momento do filme que ele fala, poxa, por que que eu tomei aquela pílula vermelha? Devia ter continuado com a azul. E até um determinado momento do filme ele fala, pô, a ignorância é uma dádiva, né, no caso dele, né, porque a Sim. realidade não era algo tão agradável assim no filme. E eu acho que é muito isso acontece hoje, né? As pessoas talvez sabem um pouco da verdade, mas ela prefere se, como é que eu posso dizer? Talvez seja menos doloroso enfrentar a realidade, não sei. Eu chamaria de sombra. Existem as sombras, e eu acredito que até nesse filme de Matrix, porque assim, a ignorância é uma dádiva. Ela é uma dádiva, porque assim, às vezes você vê as pessoas falando muito de autoconhecimento. A gente entra um pouco em Jung, né? E nesse caminho. Então, a gente vê esse autoconhecimento, não é muito bom você autoconhecer, mas depende. Eu, particularmente, acredito que devemos acessar nossas sombras. Existe, as sombras em nós existe. É como o nome do podcast, dualidade de ideias. Tudo é dual. Existe o sol, existe a lua, existe o bem, existe o mal, existe o amor, existe o ódio. Então, no que eu acredito, uma é a ausência do outro. A guerra é a ausência da paz. A escuridão é a ausência da luz. Então, todos nós, como o universo grita isso, tem até o código binário, né, 0 e 1. E como o universo grita isso, né, nós somos parte do universo. Nós fomos criados pelo mesmo, o dono do universo nos criou. Então, a gente também tem dentro da gente esse código binário, que é a luz e a sombra. Mas a gente só quer mostrar a sombra. A gente só quer ver a sombra. Eita, perdão. A gente só quer ver a luz. A gente só quer mostrar para as pessoas a parte boa e esconder a nossa sombra. Só que as sombras é importante, porque eu acredito particularmente que muita coisa ruim no mundo seria impedido se as pessoas conhecessem as suas sombras. Porque assim, se eu conheço, agora sim, é aquela coisa, o autoconhecimento é perigoso. Se você faz sozinho, você não tem capacidade de arcar com esse autoconhecimento, porque imagina, você vai se autoconhecer e você acaba descobrindo que você tem potencial de matar alguém. E você é uma pessoa boa. Você tem um coração bom. E existe isso, existe essa questão. E aí você pensa, poxa, eu posso matar alguém. Então, eu descobri, e Jung descobriu isso. Jung descobriu essa sombra dele, eu acho que era um professor que ele tinha muito ódio. Ele disse que se pudesse, ele tinha matado o professor naquele dia. Então, ele descobriu a sombra dele. O porquê é tão importante saber a sombra, conhecer essa sombra? É para a gente se controlar. Se eu sei que certas situações me levam a elevar a minha sombra, eu preciso evitar essas situações. Se eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta, então eu vou evitar situações que me coloquem nessa situação para que eu não venha cometer algo errado. Então, isso é conhecer a sombra. Isso é conhecer. Só que nem todo mundo tem pessoas que têm um ego muito grande e tem medo de conhecer, de saber que é uma pessoa ruim. Mas se ela entender que ela é esse código binário, que ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, que apesar do seu lado bom sempre sobressair mais, porque ela tem essa essência boa, mas ela também tem um lado ruim que ela precisa acessar. Se ela não tem a capacidade de fazer isso só, tem medo de fazer isso só, agora ela precisa, claro, ela precisa identificar que é uma coisa muito séria. Tipo, eu identifiquei que eu posso matar alguém.
Então, eu vou procurar uma ajuda, vou conversar sobre isso, saber como lidar. Agora, se é algo que dá para se administrar, então se administra. Então, essa é a questão de você, às vezes, ter muita coisa ruins no mundo, porque as pessoas, às vezes, não querem enxergar a própria sombra que existe nelas. Eu não É, sei se eu respondi a pergunta. Eu falei, mas eu não sei se eu respondi direitinho a pergunta. Sim, não, olha, de verdade, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso assim, dessa forma. Eu achei interessante. eu também achei, porque, Psicanálise e Jung. bom, é que todo mundo tem seu lado meio, o lado, vamos dizer pra gente, eu, por exemplo, cada um tem seu lado mais, mais sombra. Porque a gente, por exemplo, um determinado da nossa vida, a gente vai debater com alguma coisa que vai te levar a ser aquela pessoa diferente, né? E concordo com você, se a gente não poder olhar, não se conhecer, numa hora dessa, você faz uma besteira, né? Infelizmente, você acaba indo Exatamente. pra um lado meio que extremo. Ma- Mas eu queria te fazer. Pode falar, Isaac. Fala. Não, é rapidinho, mas essa questão assim do tipo desse cuidado, né, com o autoconhecimento, né? Acho que meio que preparado para isso. É a primeira vez que eu ouço alguém falar isso. Eu achei interessantíssimo, de verdade. Tem Exatamente. alguns psicólogos que eles falam, porque assim, a maioria você vai ouvir dizer, não, você tem que auto se conhecer e tal, mas é perigoso. Vai com calma que é perigoso. Por conta, agora, eu acredito que os únicos assim que vão falar mais sobre isso é que seguem mais essa linha junguiana, que eles têm esse pensamento, eles têm essa ideia de sombra, das sombras, faz parte desse pensamento de Jung. Então, e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido que deveria ser muito bem abordado isso, acho que evitaria muita coisa.